capítulo 12, versículo 28. Entre todos os 28 versículos, é o único que não faz comparação. Por isso que eu optei em ler ele antes de trazer a contextualização do texto. Amém? Na verdade da justiça, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém? Na vereda da justiça está a vida, vírgula, e no caminho da sua carreira não há morte. Ou seja, não há morte para aquele que anda com Cristo. Nós não morreremos, mas nós ressuscitaremos num dia da nossa ressurreição com Cristo. Amados, como eu falei, esse livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, vem tratar sobre sabedoria. Do capítulo número 10 até o capítulo número 24, e esse está incluso, ele vai tratar de assuntos diversos, né? O capítulo número 25 até o 30º capítulo, ele vai tratar de outros assuntos concernente à vida que nós estamos vivendo aqui na terra e de que forma estamos vivendo ela. E no capítulo número 31 vem falar dos conselhos da mãe de Lemuel a ele, e também o alfabeto grego, o hebraico, que está contido também nos livros de Salmos 119. Mas o tema desta pregação hoje: com quem você se identifica? Porque, como eu falei, em todos os 27º versículos, ele vai tratar de comparações. E nós vamos ver mais, em todos os 27 versículos, tratando sempre, ou comparando sempre uma coisa com outra. Ou seja, comparando o bem com o mal, o certo do errado, o fechado do aberto, e assim sucessivamente. No versículo 1, olha como ele inicia este versículo: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é bruto. Por que ele está falando isso? Porque quando a pessoa é corrigida por algo e repreendida por aquilo, a pessoa que tem a sua vida voltada para Deus vai ver que aquela pessoa não quer o mal, e sim o bem dela. Porque quando a pessoa está dizendo que algo que eu estou fazendo de errado vai trazer um futuro prejudicial à minha vida, aquela pessoa está querendo o meu bem. Ou seja, tem pessoas, como as pessoas brutas, né? Ele usa aqui esse termo, ignorantes, e que não gostam de ser repreendidas, vão quebrar a cara futuramente. É por isso que eu já vi pregadores falarem que aquela pessoa que não consegue ser lecionado nunca vai ser um professor. Se não tiver quem ensine, não tiver capacidade mental de absorver aquilo que está sendo ensinado, como é que ele vai ter capacidade de ensinar se ele não teve tempo para aprender? Então ele está falando aqui de conhecimento. Eu tenho que conhecer a minha vida. Eu tenho que, para eu projetar a minha história, eu tenho que conhecer que vida eu estou vivendo agora. Você quer ver uma coisa, e talvez soe como heresia o que eu vou falar aqui agora, ou uma maluquice? Tem pessoas que vivem alcoolizadas 24 horas por dia, sem colocar um pingo de álcool na boca. Sabe que pessoas são essas? Que vivem em variações de pensamentos, vive o tempo todo achando que a vida é um parque de jardim de infância. Não põe os pés no chão e a cabeça no alto e começa a ter responsabilidade com as coisas seculares. Porque se você for uma pessoa que não tem responsabilidade como pai, como mãe, como esposa, como marido, como é que você vai ter cuidado com sua alma?
que você não enxerga? Como é que você vai ter cuidado de guardar as coisas de Deus que são espirituais e não são visíveis, se aquilo que você está vendo, e muitas vezes trazendo uma vida prejudicial à sua vida futura, e você ainda recorrentemente faz esses erros? Como é que você vai tratar das coisas espirituais? Então, trazendo aqui o que Salomão está falando, quem ama a correção? É aquelas pessoas que, poxa, velho, foi bom você me falar isso, rapaz, eu não pensava assim, muito obrigado. Quem ama a correção? Aquelas pessoas, não, eu aceito essa exortação, é de Deus, vinda da parte de Deus, eu estava realmente fazendo isso errado, muito obrigado. São as pessoas que têm consciência. Eu peço perdão às vezes, quando eu estou errado em algumas coisas. Já pedi perdão aqui em cima do altar para toda a igreja, em alguma frase que eu usei aqui, talvez no momento inoportuno, talvez de uma forma que soou como ofensa no ouvido de algumas pessoas. Por quê? Eu não acerto sempre, mas eu conheço várias pessoas que nunca acham que erram ou que estão erradas. Como é que essas pessoas vão administrar um grupo seleto de pessoas se não consegue ser repreendido? Porque exceto Jesus, todos os outros homens que foram levantados para dirigirem ministérios no Novo Testamento, após a igreja primitiva, tiveram que ser lecionados por alguém. Exceto Jesus, Paulo foi ensinado, Pedro teve que ser sabatinado, Lucas depois por Paulo, Marcos por Pedro, e assim sucessivamente, porque a cada dia nós estamos aprendendo um pouco mais. E quando nós amamos a correção, nós alcançamos méritos de Deus, deixamos de fazer coisas erradas, porque fomos corrigidos e entendemos que aquela correção é vista através dos nossos olhos e dos nossos sentimentos com amor. No versículo 2 ele diz assim, o homem de bem alcançará o favor do Senhor ou de Deus. Mas quando fala aqui homem, considerem-se também nesse quadro, viu, mulheres? É gênero. Mas ao homem de perversas imaginações, ele condenará. Eu vou ler aqui todos os versículos, mas na abrangência de todos esses versículos vai se dar em um denominador só. E eu vou me adiantar em alguns aqui, não vou me ater em explicar porque vamos perder tempo, mas só é você botar a cabeça para funcionar. O que é que você imagina? O que você pensa desce para o seu coração. O que você imagina, o que você está colocando em planos no seu pensamento, ele provavelmente vai descer para o seu coração. E o desígnio do teu coração talvez não seja a vontade de Deus. Aquilo que você quer alcançar de uma forma que vai prejudicar outra pessoa, ou aquilo que você quer dentro do ministério qual você congrega, que vai trazer coisas que venham desfavorecer a outras pessoas, Deus não se alegra disso, porque a sua imaginação está sendo uma imaginação egoísta. Você está pensando só no seu projeto e o dos outros. E como é que está o seu projeto de vida diante de Deus? Então ele está dizendo aqui, o homem de bem alcançará o favor do Senhor. Que são as pessoas de bem, igreja? Que são as pessoas de bem? Jesus viveu 3 anos e quase 7 meses, aproximadamente, com Judas, com Mateus, com João, com Pedro. E Judas, mesmo vivendo com Jesus durante todo esse tempo, vendo os ensinamentos como os outros 11 viram e entenderam e praticaram posteriormente, ele decidiu se debandear e colocou no teu coração, na tua imaginação, pensamentos sórdidos de ganhar dinheiro, de ser bem aquisitivo financeiramente, porque ele viu que de uma forma não foi, ele começou a imaginar no teu coração, vou entregar esse Jesus. Há uma proposta de dinheiros, de valores para quem entregue ele, já que ele não quer
ser governador daqui de Jerusalém, já que ele não quer se candidatar a ser um príncipe, um rei, eu vou entregar com todos esses atributos na mão desse homem. Isso é uma covardia, é um desperdício. Eu vou entregar ele pelo menos esses 3 anos e 6 meses com ele, não vai ser perdido. Ele não conhecia Deus. Por quê? O homem de perversas imaginações, ele condenará. Estavam todos sentados na última ceia. Jesus olhou para ele e disse: Judas, vai, o que está aí florescendo em sua imaginação, e concretiza logo, mas vá rápido, porque o tempo não nos espera. Amém? O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida, não será arrancada. Ninguém arranca a raiz de quem anda com fidelidade com Deus. O teu projeto, as tuas ascensões, as tuas aquisições, tudo que você projetar para crescimento, Júnior, você pode plantar na terra do teu coração, visando a vontade de Deus, que ninguém vai arrancar. Vão tentar, vão colocar sol, vão colocar chuva devasta, vão colocar água para que desça torrentes fortes para ver se arranca, vão meter machado, enxada, foice, mas ninguém conseguirá arrancar a raiz que Deus plantou no teu coração. Por quê? Porque você está andando em justiça, não está andando em impiedade. A mulher, versículo 4, virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Olhe para cá, a mulher virtuosa, ela é a coroa. Onde é que a coroa fica? Ela é junto com ele a cabeça do marido, a cabeça pensante, a cabeça crescente, a cabeça que desenvolve, a cabeça que maquina o bem, a cabeça que vai prosperar junto. Mas a mulher que procede vergonhosamente apodrecerá dos ossos do seu marido. Sabe o que é isso? Mata o seu ministério, acaba com o teu casamento, vai diluir as tuas finanças e vai fazer com que a tua vida espiritual ela desça a ladeira abaixo. Porque ele está dizendo aqui: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Ou seja, não viverá, morrerá. Então para e analisa, vocês mulheres, vocês que têm uma vida com Deus, onde é que você está plantando ou colocando as suas sementes? Para onde é que a sua raiz está crescendo? É para baixo? Ou sua raiz está crescendo para cima? Porque desde quando eu me conheço como gente, a raiz que nasce para cima é quando ela é arrancada. Mas a raiz verdadeira, ela sempre vai descer, ela sempre vai estar brotando na terra, para que quando Deus comece a dar frutos, quando Deus começar a florescer, a sua casa, ela será luz diante dos olhos de todas as trevas que tiver ao redor ou ao derredor da tua casa, porque Deus chamou você para ser mulher direita, para ser mulher de atitude, para ser mulher virtuosa diante dele. Você, mulher, é a base, o pilar da sua casa. Se a mulher ela for mulher virtuosa, o projeto da sua casa irá bem em todas as instâncias. Mas se for uma mulher que procede dela vergonhosamente, coisas horrendas, vai apodrecer os seus ossos. Depende de você, não depende só do seu marido. Versículo 5: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. O pensamento de uma pessoa justa são pensamentos de benignidade, de bondade, de fidelidade, de coisas que vai atrair sempre o bem, dona Zil, coisas que vai atrair sempre coisas benignas, porque tudo que nós plantamos, certamente nós colheremos.
Então ele diz: o seu pensamento, justo, são retos, mas os conselhos do ímpio é engano. Cuidado com quem te aconselha enganosamente. A pessoa ímpia são pessoas de dupla face, de duplo sentido, são pessoas bipolares, são pessoas que não têm uma serenidade com Deus, uma seriedade com Cristo. São pessoas que estão perto de vocês, que têm complexo de inferioridade, não se ajusta, não tem uma qualificação em nada, porque é uma pessoa que o tempo todo são os atributos negativos que foram ditos nos versículos passados. Uma pessoa que não é bruta, não quer ouvir uma correção ou uma repreensão. São pessoas que têm imaginações pecaminosas, são pessoas que não estão como cabeça na sua casa, procedendo junto com o seu marido, e são pessoas que não têm, ou mulheres no caso, qualidades para serem chamadas mulheres de Deus, e qualidade para serem chamados homens de Deus, como também é conhecido na Bíblia como cabeça da casa, como Cristo era o cabeça da igreja. O conselho desses tipos de pessoas não são louváveis diante do nosso Deus e do que nós conhecemos. Ah, mas tem pessoas que não, pastor, mas é uma pessoa sábia. Olha, eu já vi tanta gente falar aqui tem um bocado. Não, pastor, mas é uma pessoa gente boa. Não, pastor, pode até não ser crente, mas tem um pensamento, meu amigo, aonde é que a luz vai se misturar com as trevas? Não existe. Não, pastor, mas ali eu vejo tantas pessoas, sabe, dona Zil, valorizar tanto uma pessoa, ser humana. Não tem, meu amigo, uma visão que você tem dos conhecimentos. Não ouçam conselhos. Tem pessoas que aborrecem o conselho do pastor, não querem ouvir, mas o conselho de um amigo, o conselho de uma pessoa, porque talvez tenha dinheiro, porque talvez tenha posição, porque talvez se vista bem, porque talvez seja seu patrão, porque talvez seja seu supervisor. Aí abaixa a cabeça e fica parecendo um cachorrinho sardento. Mas no final de tudo, só é a morte. Eu conheci empresa porque eu trabalhei em empresa, conheci patrões, supervisores, porque eu trabalhei. Você só presta enquanto você está dando fruto. Fique doente para você ver. Mas Jesus não. Ele quer você doente, aleijado, cego, da forma que você tiver. Jesus, ele sempre vai te honrar. Fique doente para você ver quem é o seu verdadeiro patrão. Fique doente. Falte alguns dias. Queime alguns dias de serviço sem dar uma satisfação. Ou seja, indigesto com aquela pessoa dentro da sua casa, ou um amigo de trabalho, ou um amigo de infância que você considera como se fosse irmão. Não, ali é Deus no céu, pastor, e Ele na terra. Olha a vida dessas pessoas. Olha a vida desses tipos de pessoas. Ou que tipos de vida essas pessoas estão vivendo. Não, ali, não, pastor, ali. Aquelas conversas de bodega que tinha 1000 anos atrás. Não, ali, você precisa ver ali, pastor, porque você não conhece direito, meu amigo, eu conheço a Cristo. Um homem não conhece outro homem. Falo isso em gênero. Uma mulher não conhece outra mulher. Uma mulher não conhece o homem não conhece uma mulher. Só quem conhece nós de fato é Deus. Versículo de número 7. 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, ou trazer vida de morte, ou trazer, louvado seja Deus, projeções à morte. Mas a boca dos retos os livrará. A oração, uma intercessão, vai livrando você daqueles males. Mas a palavra do ímpio é para armar cilada. Triste do homem que confia no homem, feliz o homem cuja sua confiança está em Deus. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa do justo permanecerá. Você é uma planta permanente, meu amado. Você é um fruto permanente de Deus, né? Você vai morrer materialmente, mas espiritualmente você vai sobreviver em Cristo Jesus, porque Ele nos prometeu assim, Júnior.
Ou seja, a sua planta, ela não está estabelecida nessa terra, e sim na glória de Deus. No dia do juízo, a nossa semente, ela florescerá de novo. Ficou-se o corpo, subiu a alma, resplandecendo para o Senhor, com glória, com aleluias, com louvores e adorações. A nossa vida não se consiste nisso aqui. A nossa vida não se consiste em um mês, em um ano, em uma década, em um quinquênio, não, em um século, em um milênio. A nossa vida, ela se consiste em uma eternidade, Val. Enquanto muitos fazem planos seculares para anos vindouros, isso não é errado. Mas quem primórdia, considere a sua vida diante de Deus, para que tua alma, ela seja uma semente plantada nas hóstias celestial, e no dia certo você ver as folhagens crescerem, num dia do juízo. Versículo 8: segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. De que forma você está vivendo, como eu falei? Com quem você se identifica até agora, nesses 8 versículos que nós lemos? Qual a sua forma de vida? Ou até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Não, pastor, eu faço isso, mas de vez em quando eu faço aquilo. Não, pastor, eu vivo assim, mas de vez em quando eu me pego assim. Não. Ou a gente segue e serve, ou não segue e não serve. Versículo 9: melhor é que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Pessoas soberbas, egoístas, hipócritas, pessoas que se acham, pessoas que se autovalorizam, mas tem falta do principal. Tem falta, eu vou usar o pão aqui como palavra, tem falta da palavra. Não tem esse ser humano na terra, não tem um, do mais rico do mundo até o mais paupérrimo do mundo, que em um dado momento da sua vida não sinta um vazio dentro do teu peito, porque não fomos feitos daquilo que se constitui na terra, não fomos feitos daquilo que foi constituído no céu pela vontade de Deus. Quando eu digo que nós estamos vivendo o princípio das dores, eu vi uma reportagem, eu acho que eu passei para alguns irmãos, só tem uma tribo de índios que não foram ainda habitada ou visitada pela civilização. Acho que há 2 anos atrás, se não me falha, salvo engano, um americano evangélico tentou levar a palavra lá. Eles comeram o cara inteirinho. Até hoje não acharam o corpo do cidadão. Aí a palavra diz, não me falha a memória, não sei se é 2 ou 3 de 1 Pedro 9, que diz que Deus não traz por tardia a volta de Cristo, é porque Ele quer que todos se salvem. Quando a palavra for pregoada em todos, só tem essa tribo. Há 10 anos atrás, quantas tribos indígenas, quantos povos ainda não tinham televisão ali nos continentes, nos países africanos, que não tinham condições, até nos dias de hoje, de ter uma televisão, nunca ouviu falar da palavra. Aí ele diz: melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que honra a si mesmo e tem falta de pão. Até essas pessoas, eu vou trazer agora para a vida secular, fala que é isso e aquilo, mas na realidade, eu conheci uma família mais de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, que num bairro onde nós morávamos, o pai foi o primeiro, já falei isso aqui, ia comprar telefone fixo. Não existia, nem sonhava isso aqui. Quem tinha um telefone fixo dentro de casa era considerado como uma pessoa de alta renda. E essa família, alguns integrantes já morreram. Quem me disse foi até o primo mesmo dele. Comeram ovo quase 2 meses, ovos e farinha, para adquirir um telefone, porque tinha ambição, inveja, e queria alcançar.
Ou seja, é o que ele está dizendo aqui, ó, o que honra a si mesmo e tem falta de pão. Pessoas que vivem uma vida de rico, mas são pobres. Eu conheço uma dezena de pessoas, até na minha família tem o espírito de rico, mas não se acostumou com a vida que tem, que é uma realidade que não é sua. Vive, sabe, pisando nas nuvens. E sofre esses tipos de pessoas, porque quer ter uma vida que não foi feita para ela. E aí sofre, porque quer ser uma coisa que não é. As minhas condições me permitem estar ou não em certos lugares, e muitas vezes eu opto por não. Às vezes algumas pessoas me chamam, pastor, bora ali, papai, não vou não, velho, não vou não. Se eu tenho um projeto, tenho uma coisa para fazer, eu vou gastar dinheiro naquilo que... Não vou não. Aí eu vejo alguns irmãos aí, toda hora tá na praia, nada contra, mas vamos para frente, que atrás vem gente. E nós temos que ter um tempo para essas coisas. Mas eu vejo pessoas dizendo que nada, a vida tem que se viver, a gente morre e larga tudo aí. Sim, viver hoje para sofrer amanhã. Vai que eu não morra logo, vai que eu vá viver, né, Carla? Um bom tempo. E aquilo que eu gastei lá atrás vai fazer falta lá na frente. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Amém? O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Ou seja, a igreja, Deus olha toda a nossa forma de vida. Deus, Ele observa tudo que nós fazemos, de certo e de errado. Deus sabe o que você vai fazer quando você sair daqui. Versículo 11: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. E segue as pessoas que não têm um espírito de unidade, de fidelidade, que não tem uma forma de vida que agrade a Deus, mas são pessoas que têm a sua vida o tempo todo em projetos malignos ou em pensamentos caóticos. Traz a sua vida ociosamente de uma forma que não vai ou não está agradando a Deus. Que lavra a sua terra se fartará de pão. Você está lavrando a sua terra? Você está fazendo com que Deus se alegre e você venha estar se fartando daquilo que você está plantando, ou você está plantando joio querendo colher trigo? Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu. Deseja o ímpio a rede dos maus. Quantas pessoas estão na igreja e desejando viver como muitos que têm aí dinheiro, mas não tem Deus na sua vida? Quantas pessoas blasfemam com a vida que leva e vive, porque não tem tudo o que quer? Como tem um ditado aí, né? Eu não tenho tudo aquilo que quero, mas eu amo tudo aquilo que tenho, porque foi Deus que me deu. E se Deus me deu aquilo ali, é porque Ele queria que isso que está vivendo, ou que eu estou vivendo, é o que Ele tem para mim. Então não deseje ser rico igual a fulano, Beltrano e Ciclano, o carro de fulano, a casa de Beltrano, sabe? A vida de... Deixa lá, igreja. Vive com essa realidade que Deus te deu. Vive com essa capacidade que Deus te deu.
Eu não vejo um Deus quantitativo, mas vejo um Deus qualificativo, ou seja, que traz qualidade em mim e na senhora. Não adianta você ter tudo e não herdar o reino dos céus. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Não é por quantidade, igreja, mas é por qualidade. É por verdade de vida. E as pessoas não querem ouvir mais essas palavras. Choca o coração dos ingratos, dos injustos, dos inconsequentes. Choca porque não quer ouvir. Quantas pessoas saíram daqui da igreja, e ouço por boca de diversas pessoas que não quer estar mais aqui porque não quer ouvir esta palavra. Quer dançar, quer pular, quer rodar, quer viver aquela vida de prosperidade inexistente, onde as pessoas enganosamente põem pessoas na rede televisiva, supostamente empresários que já são empresários, tão somente usa a boca para proferir aquilo que já existia e existe na vida de cada um deles, contando uma certa miséria, e de repente, porque conheceu a igreja tal, foi favorecido de Deus. Quem traz virtude, quem traz graça, quem traz misericórdia, quem traz liberdade, quem traz prosperidade na igreja, chama-se Yeshua HaMashiach, e não placa de igreja. A igreja, ela foi constituída por Deus para apacentamento de ovelhas, e não para trazer milagres e fins lucrativos. Milagres que eu falo, esses milagres exacerbados, que acontece de manhã, de tarde, de noite, é todo o tempo da igreja. Nem toda viagem missionária de Jesus, nem todas elas, ele operou milagres. Teve viagem missionária na Galiléia, em Cafarnaum, em Genezaré, em Samaria, que Jesus só foi expressar a palavra de Deus. Mas o povo quer bênção, quer luxo, quer luxúria, quer emoções, quer profecias enganosas, metódicas, mentirosas, impulsadas por um ego de homens e mulheres que se dizem ser homens e mulheres de Deus, com palavras absurdas vindo das suas próprias bocas, que não tem nenhuma consistência celestial. Visivelmente dá para se ver, mas as pessoas gostam de viver no engano, gostam de viver com tapinha nos ombros. Versículo 13: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Usa a tua boca para glorificar. Está passando por prova de glória a Deus. A sua palavra tem poder, a tua boca tem força, porque Deus, Ele estabeleceu sobre mim e você um decreto celestial, que Ele vai fazer com que as nossas vidas na terra sejam diferentes de outras vidas, e que nós venhamos a alcançar outras vidas para o seu reino. Então, lá se o ímpio está a transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Quer sair da angústia? Usa a sua boca, profetiza. Ao invés de chamar seu marido de miséria, sua mulher de uma miserável, seu filho de desgraça, sabe, que dizendo que sua vida está miserável, glorifica a Deus. Usa a tua palavra com poder, para que Deus possa curar, para que Deus possa mudar, para que Deus possa transformar, para que Deus possa fazer de você um grande homem ou uma grande mulher. Ele quer te tirar da angústia, mas depende de você. Cada um, 14, se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O que é que você está fazendo com tuas mãos? Quais os frutos que saem da sua boca, como foi dito no versículo passado? Versículo 15:
O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Eu já vi pessoas dizerem: meu irmão, o conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. Mas o conselho de Deus chama-se vida eterna. Versículo número 16: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Amém? A ira do louco, louvado seja Deus, se conhece no mesmo dia, né? Aquilo que você está procurando ali, você vai achar. Não tem esse ditado? Quem procura, acha. Louvado seja Deus. Mas o avisado, o que ouve conselho e guarda, encobre, esconde, lança nas profundezas do inferno. Louvado seja Deus. Os problemas, as afrontas, as coisas que vêm de contra ti, porque você usa de sabedoria, usa de capacidade espiritual e não da capacidade carnal. O que diz a verdade, versículo 17, manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Cuidado com os falsos testemunhos, cuidado com falsa testemunha, cuidado com o que eu falei aqui nesse instante. Pessoas dizendo que estava passando por depressão, passando por situação caótica, de repente ficou rico. E aí foi a igreja tal e tal e tal que enriqueceu, foi a igreja tal e tal que curou. Quem cura é Jesus. Nós podemos curar em nome de Jesus, não em nome de igreja, não em nome de A, de B, de C, de D, de F, mas em nome de Jesus. Vai expulsar um demônio sem usar o nome de Jesus, para você ver o que acontece. Vai. Jesus pegou, quando ele desceu do monte da transfiguração, se não me falha a memória, ficaram os 9 lá e subiu 3 com ele, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. Quando ele ali encontrou Moisés e Elias, que vieram anunciar o êxodo, ou o segundo êxodo, que Jesus iria ser entregue na mão dos homens. Quando ele desce, encontra pessoas querendo apedrejar os 9 discípulos que ficaram embaixo. E ele: pai, o que está acontecendo aí? Seus servos aqui, trouxemos um garoto aqui endemoniado e eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus: sai dele agora. Mestre, como é que o senhor faz isso? Naquela época, com ele ainda em vida corporal, carnal, ele disse aos servos: tem certas castras de demônios que só são expulsas com jejuns e oração. Agora eu vou tomar a palavra aqui de Cristo e dizer: tem certas castras de demônio, ou todas elas, que só são expulsas com jejuns e oração, e em nome de Jesus. Versículo 18: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, tem palavra que mata. Já viu aquele ditado onde está escrito? A palavra mal pronunciada, ela mata. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, ou seja, a palavra que mata. Mas a minha boca e a sua boca são bocas de saúde, que transmitem vida, que transmitem prosperidade, mas tudo isso alogrado ao nome de Jesus. Amém? Versículo de número 19: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só o momento da vida, porque da vida para a morte, e da morte para o inferno, e do inferno segue-se a eternidade. O lábio de verdade ficará para sempre, eternamente vivo na presença de Deus, mas a língua mentirosa dura só um momento. Versículo 20: engano há num coração dos que maquinam mal. São pessoas enganosas, pessoas ociosas, pessoas que não têm o coração voltado para Deus. Mas alegria, louvado seja Deus, tem os que aconselham a paz, que aconselham a Cristo, o que aconselham vida, o que aconselham longanimidade de vida, benignidade de vida, ânimos, fidelidade. Amém? Nenhum agravo, versículo 21, sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Ou seja, você não será agravado
com coisas que vão tentar contra a sua vida, se Deus estiver presente, se Deus estiver na frente, se Deus estiver como teu escudo. Não, louvado seja Deus, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficarão cheios de coisas malignas. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os chegados de Deus, os que agem com fidelidade, os amados de Deus, aqueles que são como a menina dos olhos de Deus, aqueles que são os tesouros de Deus na terra, aqueles que agem com fidelidade, são como para Deus flores nos jardins. Como o próprio Salomão, ele professa alguns, no livro onde ele fala sobre a formosura da mulher, sobre a beleza da mulher, sobre os atavios da mulher, onde ele traz palavras que endossam, que engordam e que traz sutilezas, coisas benéficas e coisas macias aos ouvidos daqueles que as ouvem. Versículo de número: o homem avisado, no 23, encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a estultícia. Ou seja, o homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a estultícia. O que é que você tem proposto na sua vida para que a sua casa vá bem? O que é que você tem proposto na sua vida para que sua casa vá bem? O que é que você tem levado para dentro da sua casa? O que é que você tem trazido para a sua vida conforme a vontade ou não de Deus? Então, depende de você. A palavra está sendo aplicada, a lei está sendo lida de uma forma não diretamente, mas indiretamente, os preceitos, conceitos de Deus, para que você tenha essa novidade de vida, esse consumo do Espírito Santo. Eu vou usar essa frase em sua vida. Versículo 24, para ganharmos tempo, para adiantarmos o lado. A mão dos diligentes dominará, a mão dos diligentes dominará, das pessoas capacitadas, das pessoas que têm os pés no chão, a cabeça no alto, das pessoas que têm seriedade de vida, serenidade de vida. Mas os enganadores serão tributários. Se lembra de Zaqueu? Cobrava tributos ao povo de Deus, seguindo a vontade dos romanos, se não me falha a memória, se eu estiver enganado me corrija. Como é que ele era visto pelos seus compatriotas? Como é que ele era visto pelo seu povo? Como um ladrão, como um perverso, como um sanguinário, como um homem vil e cruel. Então, que nossas vidas tenham sobre as nossas vontades e capacidades a vontade de sermos diligentemente voltados para Cristo. Está entendendo, Juan? Diligentemente a vontade de Cristo. Seremos pessoas limpas, pessoas vivas, pessoas simples, mas pessoas fiéis. E não agir como os tributários, as pessoas que agem, sabe, emprestar dinheiro a juro, sabe, gosta de dar um golpe ali, um golpe aqui, gosta de sempre tá por cima, que chama 2 contos, como diz aí velho Dário dele, de meu dinheiro. Chama 2 moedas de meu dinheiro, para aí. O homem gananciou tanto, ganhou 30 moedas de prata. Quando ele viu onde ele estava localizado espiritualmente, ele decidiu tirar a vida fisicamente da terra. Está entendendo? Quando ele viu, no colapso em que ele se encontrava, com 30 moedas de prata, ele olhou para ela e disse: não era isso que eu queria. Isso não me vale de nada. Porque ele sentiu dentro dele naquele momento um vazio tão grande, que ele decidiu tirar a vida dele da terra. Amém? Versículo de número
25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Tem pessoas que não deixam a palavra nenhuma entrar no seu coração. Tem pessoas que nada transforma a sua vida. Tem um coração frio, gelado. Tem uma vida fria, sabe? Aquelas pessoas que não deixam ter um diálogo, uma palavra, sabe? Uma discussão branda que venha trazer uma unidade de pensamentos. Tem pessoas, Juan, que não, meu pensamento é esse, a minha ideia é essa, a minha visão é essa, e ninguém muda o meu pensamento. Eu tenho minha cabeça formada. Ninguém venha para cá que não vai trazer nada de novidade daquilo que ele acha que sabe. Mas uma boa palavra o alegrará, ou alegra. Versículo de número 26, para terminarmos, e 27. O justo é um guia para o seu companheiro. A pessoa justa é uma pessoa guia para a pessoa companheira. Estou aqui só fazendo um acrescentamento nas palavras. Mas o caminho dos ímpios o faz errar. Por quê? É um caminho de dúvidas. Um caminho, como eu falei há poucos instantes, de duplos pensamentos, duplo sentido, né? A Bíblia fala que o mal, ele não vem em alguns versículos e capítulos de coisas que aconteceram de uma vez só. Ele vai se apresentando gradativamente, como se apresentou a Davi naquele dia, no pátio do palácio, como se apresentou a Saul naquele dia, no arraiar de guerra contra os filisteus, se não me falha a memória, quando se apresentou ali com Sansão, deitado com Dalila. Então não se apresenta de uma vez só. Ela foi lá: Sansão, como é que você faz para ter essa força? Ele brincou com ela umas 2 vezes. Ele tinha 7 tranças no seu cabelo. Segundo alguns historiadores, cada uma daquelas tranças significava e simbolizava um nome de Deus. Aí ele pegou, abriu o verbo: não, se cortar o meu cabelo, essa é a minha ligação com Deus. Já eram as minhas forças. Quando cortou, bateram tanto nele, fizeram tanta maldade que largaram ele cego. Numa festividade, em um momento, ele fez um último pedido a Deus, e Deus concedeu. Chegou no meio do palácio, e ele conseguiu romper as 2 torres, e tudo veio abaixo, e morreram todos. Mas ele perdeu a ligação que ele tinha com Deus. Quantos pastores aí agora, Moisés, estão vivendo dissolutamente, estão vivendo agora de uma forma monetariamente egoísta, porque perderam a aliança como Sansão perdeu, perderam a aliança como Saul perdeu, porque andou conforme os seus pensamentos e as suas vontades, assim como Judas. Então não se perca por esse caminho, porque aos olhos do homem esse caminho é um caminho virtuoso, mas aos olhos de Deus é um caminho de trevas. Versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Por que o precioso não vai assar a sua caça? Perdão, por que o injusto? Por que o ímpio não vai assar a sua caça? Porque ele não vai ter caça para assar. Porque nós temos que buscar de Deus, Júnior. O que ele quer dizer aqui, Júnior? Preguiçoso, as pessoas que andam querendo subir nas costas dos outros, as pessoas ímpias, as pessoas perversas, as pessoas pecadoras, as pessoas de maus pensamentos, que não querem fazer forças. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e não querem? Preguiçosas, mas quer essa carne na brasa de Deus, no fogo aonde arde continuamente. E é assim, é de qualquer jeito, chegou lá, botou sua caça para assar, e Deus vai mandar lá os sacerdotes levitas, se não me falha a memória, levar, né, Paula? De manhã antes que apague lá, acende de novo, fogo arderá continuamente no altar. É assim, é de qualquer forma não, igreja.
é com muita luta. Não é de qualquer forma não. Está pensando que ficar em casa orando a Deus, Salmos 91, e alguns que oram Ave Maria, vai alcançar alguma coisa de Deus? Quando o anjo vai ali, eles fazem lá, ó agraciada de Deus. Ou seja, ela não é nada, simplesmente Deus a usou na terra como uma agraciada de Deus, desceu sobre ela a graça dele, da qual ali no ventre dela foi lançado o nosso Senhor Jesus. E aí no versículo de número 28, qual nós lemos: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Ou seja, continue plantando fidelidade, compromisso, continue plantando, sabe, integridade, continue plantando notoriedade de vida, uma vida contrita com Cristo. Continue plantando em Deus e não no homem, porque não haverá morte em sua vida. Então que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos advertir de tudo isso que ele usou Salomão para falar naquela época, e que hoje, ao reverberar aqui em nossos ouvidos, que nós possamos alcançar a graça de Deus.